Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, todas as profecias se cumprem. Tudo aquilo que nos relata o Antigo Testamento se cumpre no dia de hoje. Não há mais dúvida nenhuma. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma grande multidão de gerações aguardava Ele, porque somente Ele é o segredo, a chave, a porta para entendermos a Escritura Sagrada, Jesus Cristo. O que nos chama a atenção é que Deus existe desde toda a eternidade. Ele entra no tempo agora, entra na nossa realidade, na nossa condição humana, porque Deus é Espírito, e sabendo que nós, humanos, havíamos nos afastado de Deus, Deus então entra, penetra, se encarna na humanidade para salvar o gênero humano. Ninguém poderia fazer isso. Somente Deus, que nos criou por amor, também poderia nos salvar pelo mesmo amor como fez. E é por isso que Jesus desce aqui. Uma vez que não conseguiríamos jamais chegar até Ele, Ele desce até nós. A tamanha humildade de Deus. Paulo vai falar nas suas cartas, e na teologia nós chamamos de kenosis, significa o abaixamento de Deus. Ele fica na nossa altura, na nossa pequenez, vem experimentar o que nós experimentamos no dia a dia, para recuperar essa imagem do ser humano. Nós havíamos nos perdido já. Por isso, antes do pecado original, o ser humano não precisava de Bíblia, porque na verdade a Bíblia, a palavra de Deus, está escrita no nosso coração. A vontade de Deus, ela foi incutida, impressa, estampada já na nossa criação. Mas uma vez que o ser humano pecou e se afastou, é como se as páginas dessa Sagrada Escritura dentro de nós tivesse bagunçado tudo e a gente não se encontrava mais. Então Deus revela a sua vontade no ser humano, e aí começa a nascer os textos sagrados. O Antigo Testamento, depois posteriormente o Novo, e hoje então a Sagrada Escritura. Por isso que precisamos de Bíblia. É para que eu possa mergulhar, meditar, rezar e dizer: é isso que Deus pensou de mim, é isso que Deus quer para mim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Adão e Eva já faziam isso no paraíso. Eles eram santos, imaculados, viviam plenamente a vontade de Deus. Mas agora o pecado nos deixou insensíveis, impuros, pecaminosos, desequilibrados. Perdemos a harmonia, perdemos a nossa pureza, perdemos a singularidade, perdemos o contato direto, pleno. Olha que lindo como Gênesis narra para nós. O ser humano, Deus todo dia ia conversar com o ser humano tete a tete. Se hoje nós vamos na capela do Santíssimo, Jesus está lá, né? Corpo, alma e divindade. Imagina o que é se encontrar com Deus todo dia. Por isso que a igreja então é esse caminho de volta para Deus. Por isso que não podemos brincar de igreja. Quando a gente fala vamos para a igreja, parece que até, bom, eu vou para a igreja, então agora o padre está me devendo, né? A igreja está me devendo. Eu queria só lembrar você que a igreja não precisa de você nem de mim. Que Deus muito menos precisa desse pobre pecador aqui, de você também. Somos nós quem precisamos de Deus.
até a igreja deveria ser não só um privilégio nosso, mas uma atração. Eu quero ir para a igreja. Já devíamos deixar tudo prontinho para ir para a missa e eu não tenho nem que questionar nada. Eu vou encontrar com aquele que mais me ama. Não tem dúvida. E aqui tem uma coisa importante: nenhum compromisso está acima. Nada, nem se chegar a minha mãe na minha casa. O meu pai me ligou hoje, eu não atendi até agora, porque a minha parte da manhã inteirinha é a segunda missa e eu não consegui retornar para ele. Ele sabe que eu não atendi, porque eu não atendi. Depois do almoço, na hora do almoço, eu vou ligar para ele dizendo: feliz aniversário, pai, te amo, mãe também, mas paga seu pai. Sim. Mas ele vem primeiro, depois vem meu pai, depois vem minha mãe. Deus se abaixa até onde nós estamos. Ele veio para devolver aquilo que nós perdemos. A cena do presépio que está aqui, ela nos desestabiliza. Vemos o despojamento total de um Jesus numa gruta, num estábulo, fria, afastada da cidade, junto aos animais. Porque, na verdade, apesar de ser o símbolo de desprezo de Deus, o presépio é o símbolo do despojamento. E quando a gente olha ali, nada atrai a gente de muito caro, de muito extraordinário. Então o presépio, ele é a devolução para nós da simplicidade, a devolução da pureza, do equilíbrio. Porque quando você olha ali, você não vê nada de espetacular. Você olha uma criança numa manjedoura, uma mulher Maria simples, humilde, um José simples, os animais e nada mais. Queria fazer uma ligação aqui com aquilo que os nossos primeiros pais no paraíso perderam. Isso aqui, ó. Por isso que Jesus fez questão de vir desse jeito, para lembrar como o ser humano vivia no Éden, totalmente livre. Por isso que o presépio não tem muita coisa para nos oferecer, a não ser aquilo que é essencial. Não procure muito espetáculo ali. Espetáculo é o mundo que quer dar. Jesus não veio dar espetáculo. Inclusive ele veio nos servir. Dá para acreditar num negócio desse? Que Deus desceu para nos servir. Quando eu vejo na quinta-feira santa que Jesus lava os pés dos discípulos, aqueles marmanjos, acho que eles não entenderam nada. Imagina Jesus derramando água nos pés de Pedro, que ele nem quis aceitar. Senhor, tu não vai me fazer nunca isso. Pedro, se eu não te lavar os pés, nunca vai ter parte comigo. Senhor, então lava os pés, as mãos, os braços, a cabeça, o corpo todo. Imagina aquele homem rústico, teimoso, duro, difícil. E aí acho que eles imaginaram que eles seriam os mais importantes da cena. Imagina Jesus lavando os nossos pés. Inclusive aquela música do Roberto Carlos nasceu ali. Esse cara sou eu. Eles acharam que eles eram o cara. Mas aí não terminou a parte do evangelho. Jesus dá mais um passinho adiante e diz: vocês viram o que eu acabei de fazer? Vão e façam o que essa cena queria dizer? Eles não entenderam nada. Eles vão entender só mais tarde. Essa cena significa: vocês vão morrer os 12. Eita Jesus. E foi o que aconteceu, exceto Judas, que traiu.
mas os outros todos deram a vida por amor. Então, o que Jesus faz para nós, e o Evangelho vai dizer: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves do céu têm seus ninhos, as raposas suas tocas, mas o Filho do Homem não tem nem onde dormir. Onde Jesus ficava mesmo? A gente até intitula como a casa de Nazaré, mas nós não sabemos exatamente onde que ele ficava, onde que ele dormia. Ele às vezes ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro, ia para um lado e para o outro, mas ele não tinha um lugar fixo, porque ele sabia que o lugar dele também não era aqui. Então cuidado também, você não achar que a sua casa é a sua salvação. A sua casa é o seu abrigo, mas não é a tábua de salvação. Ela pode ser uma tábua de perdição no meio de tanta vaidade, porque tem casas que tem tanta vaidade, e é por isso que muitas casas não têm presépio, porque é muito simples para entrar em muitas casas. Na cena do presépio vemos Maria, que com tão pouco, quase nada de recurso, segurança alguma para o seu filho, no entanto, ela está muito feliz. Maria não está preocupada com outras seguranças, sendo que a maior segurança estava nos braços dela. Por mais que um pai e uma mãe não tenha recursos, mas se ele está com o filho, está no braço dele ali, esquece o resto. E do contrário, que difícil, às vezes está com tudo em volta e o filho escapou, foi para lá, foi para lá. Ontem à noite nós fomos passar a ceia de Natal na casa que eu mais aprecio e amo, que é na casa de recuperação. Celebrei a missa às 5:30 da tarde para eles, e à noite fomos lá às 9 e pouquinho passar a ceia com eles. Levamos um presente para cada um recebeu uma carta também, porque as famílias estão todas longe, a minha também, então fui lá passar com eles, fomos lá. Você olha para aqueles rapazes bonitos, que tem tudo pela frente, e de repente se perderam na droga, no álcool. Tive a oportunidade de abraçar os 25 que estão na casa lá ontem, estamos com 25 rapazes lá. Temos um senhor de 68 anos lá em recuperação, inclusive. Abracei como filho, um por um, e você percebia naqueles homens que estão ali o desejo naquele dia, naquela hora, naquela noite, sim, de estar com o pai, com a mãe, e não podia estar. Abdicou agora de estar com a família para ficar numa casa de recuperação. E eu digo sempre para eles, nas formações lá, nas conversas: dê um presente para você. Abandona a droga. Volte a se amar. Volte a gostar de você. Volte a se valorizar. Volte a cuidar de você. Eles estavam tudo tomado banho, cabelo penteado, passado um gelzinho, perfumado, né? A roupa, a melhor roupa que eles tinham vestido ontem, tudo esticadinho, bonitinho. Não dá para acreditar que a droga faz, que a pessoa, que o álcool faz. Até vale a pena uma hora ela conhecer a casa, a pessoa não conhece. Vai lá. Pá, tem que levar o quê? Vai só você. Vai lá. Quem sabe alguns preconceitos caem por terra a partir de agora. A postura e o silêncio de Maria é uma profunda pregação que ela faz para todos nós. Tem gente que acha que diz muito em falar bastante. Os santos foram os que menos falaram, para que as suas ações falassem por meio deles.
Se falar muito fosse sinônimo de fazer, todos os políticos do mundo inteiro seriam os mais santos, tinham que estar aqui no altar. E não está. E a maioria não estará nunca. Vemos também na cena do presépio José. Meu Deus. Eita, homem simples, digno de ser imitado por nós, homens brutos, rústicos e na maioria das vezes machistas que somos. José está ali à disposição de Maria, só para ficar com ela, com o menino Jesus, naquilo que precisar. Inteiro. Ele sim deve ser imitado. Se você acha que aquele jogador de futebol seu, homem, que é o preferido seu, você não conhece José. Se você acha que aquele cantor, aquele ator, aquele, sei lá, aquele poderoso, ou aquele... Nós não conhecemos José. José, ele tem tudo aquilo que um homem precisa ter. Tudo. Inclusive, dá o ouvido para Maria. Inclusive, quando preciso for, e como fez, pega Jesus com Maria, quando Herodes quer matar Jesus, e some para o Egito, porque o mais importante que José tinha não era a sua empresa, a carpintaria, mas era o seu filho Jesus e sua mulher Maria. Esse é o homem inteligente, que não troca a empresa pela família, que não troca nada, porque ele sabe que ali está a maior riqueza. Então o presépio nos ensina muito. É um grande sinal para nós. Então o presépio tem todos os elementos para resgatar a nossa pureza, a simplicidade, o despojamento, tira toda a soberba, ganância. Com os olhos da fé, é possível afirmar que no presépio só vemos Deus, nada mais para tirar a nossa atenção. Que bom! São Francisco de Assis estava muito inspirado quando resolveu confeccionar o presépio. Pensa no homem inspirado. No instante em silêncio, quero te convidar a baixar um pouco a sua cabeça. E eu queria que você olhasse agora para o seu presépio, que é a sua casa. Será que não tem muita coisa lá te atrapalhando? Será que não tem muita coisa tirando você de Deus? Será que não tem muita vaidade lá? Quem sabe nesse final de domingo ainda você catar uma caixa grande e dizer: eu vou colocar tanta coisa aqui dentro, Padre, e vou doar isso aqui, porque muita coisa que está na minha casa é verdade, e eu preciso me desfazer de muitas delas, porque se eu não desfazer de muitas coisas que me atrapalham, eu não conseguirei ter uma experiência com Deus, eu não conseguirei amar Deus, porque eu vou ficando insensível, meu coração vai ficando petrificado, e eu não consigo. Então, por que que os outros conseguem, Padre? É porque muitos já deram passo. E não tem como eu querer amar a Deus se eu estou cheio de vaidades e coisa que me atrapalham. Então olhe para o presépio da sua casa. Volte à simplicidade. Volte. Obrigado, Senhor, por esta missa, por essa Eucaristia. Obrigado, Jesus, porque o presépio nos dá vergonha de nós e nos dá alegria de saber que Senhor está ali. O presépio arranca tudo que nós temos, deixa só eu, purinho, conforme vim. O presépio é